Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos falar sobre o movimento uniformemente variado. Diferente do movimento uniforme, que a gente estudou em aulas passadas, lembrando que o movimento uniforme era um movimento que a velocidade permanecia constante. Agora nesse movimento uniformemente variado, a velocidade muda. Só que a velocidade ela muda de forma que é uniforme, Ela vai mudando de um jeito, aumentando ou diminuindo de uma forma que vai ser uniforme, Uma velocidade que aumenta constante ou diminui de forma constante também. E o que provoca essa mudança da velocidade é a aceleração. A aceleração ela pode aumentar a velocidade, e ela também pode fazer essa velocidade diminuir, tá? Então a gente tem um novo elemento agora que é a aceleração. E para a gente calcular o modo da aceleração, a gente faz o seguinte: a aceleração é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, Então, movimento uniformemente variado, a velocidade muda e o que provoca a mudança da velocidade é a aceleração, tá? Então, aqui tem algumas legendas. Esse A aqui é a nossa aceleração escalar. A escalar porque a gente está calculando aqui somente o número da aceleração, somente o módulo dela. Esse ΔV que está aqui em cima é a nossa variação da velocidade, que para quando for fazer o cálculo vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, Sempre essa variação é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Nesse caso, velocidade final menos velocidade inicial. E o ΔT é a variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, nesse caso aqui, como o movimento é uniformemente variado, a nossa aceleração é constante, A aceleração desse movimento, ela não muda, ela permanece constante. E por isso, a gente chama ele de movimento uniformemente variado, A aceleração, ela não muda, ela é constante, e essa aceleração, ela produz uma variação da velocidade uniforme, Por isso, esse nome aqui, uniformemente. A variação da velocidade é uniforme. E variado porque a velocidade muda, tá bom? Bom, nesse movimento uniformemente variado, a gente tem três equações, Equações do movimento uniformemente variado. A primeira equação, ela relaciona a posição de um corpo com o seu tempo, Com o tempo ali que você está querendo, que você está considerando a situação. Então, vamos supor que você tem um corpo que esteja se movimentando em movimento uniformemente variado. Um movimento que tem aceleração e, por consequência, a velocidade dele muda de forma uniforme, Então, para a gente calcular essa posição, a gente vai usar o seguinte: a posição é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, certo? A posição é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, você quer calcular a posição, a gente geralmente usa essa equação aqui, tá? Então, essa daqui é a forma geral da equação, mas geralmente nos exercícios, essa posição inicial vai ter um número para você colocar aqui, a velocidade inicial também vai ter um número para você colocar aqui, e a aceleração também vai ter um número para você colocar aqui. O que vai ficar aqui desse lado da equação é o tempo. E aí você vai substituindo o tempo que você quer e você vai encontrar a posição, tá? Então, por exemplo, se o tempo for igual a 1 segundo, você quer encontrar a posição de um corpo no tempo igual a 1 segundo. Você vai substituir 1 aqui. Se for 2 segundos, substitui o 2 no lugar de t, no lugar do tempo. E assim por diante, tá? Então, essa equação aqui a gente usa para o movimento uniformemente variado, um movimento que tem aceleração. Então, a pequena legenda aqui, o S é a nossa posição, S0, posição inicial, V0, velocidade inicial, o que está aqui. Esse A é a aceleração, esse A aqui, e o T é de tempo, O T é de tempo. Então, como eu falei para vocês, a gente geralmente usa essa equação para calcular a posição de um corpo em um tempo qualquer, Você quer calcular a posição em um determinado tempo, você usa essa equação aqui, tá?
E a gente tem uma forma de lembrar isso aqui, né, que pode ajudar você, que é um macete, né? Uma frase para você lembrar isso aqui de forma mais fácil. E o macete é o seguinte: sentado no sofá, vendo TV até meia-noite. Esse S do sentado é a nossa posição, o SO aqui do sofá é a posição inicial, o V de vendo é a velocidade inicial, o T de TV é o tempo, velocidade vezes o tempo. Até, né, essa parte aqui, aceleração vezes o tempo, meia-noite. Esse meia é o 2 aqui que está dividindo, no denominador aqui, essa parte. Então, sentado no sofá, vendo TV até meia-noite, tá? Então, essa é a nossa equação horária da posição. A segunda equação que a gente tem é a equação horária da velocidade escalar. Essa equação a gente vai usar para calcular a velocidade quando o movimento for uniformemente variado, que é esse caso aqui, tá? Então, essa equação aqui vai ser a seguinte: a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, essa equação aqui, geralmente você vai usar para calcular a velocidade quando você tem o tempo, né? Essa velocidade inicial aqui, V0, num problema, ela vai ser um número que você vai substituir aqui. E a aceleração também, né? Então, você vai substituir os números aqui. E vai ficar somente o T e o V, né? O tempo e a velocidade. E aí você vai substituindo os tempos aqui para encontrar os valores da velocidade, tá? É assim que funciona essa equação aqui. Então, esse V, uma pequena legenda, né? Esse V é a nossa velocidade, o V0 é a velocidade inicial, a aceleração. Esse A aqui de aceleração, né? O T é o tempo, que está aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente geralmente usa essa equação aqui para calcular a velocidade quando nós temos o tempo. Também tem um macete para ajudar a lembrar dessa equação aqui, que é o seguinte: vovô é ator, né? Esse V aqui é a velocidade, o segundo VO aqui, ó, né? É a velocidade inicial, o AT é a aceleração vezes o tempo. Então, vovô é ator, tá? Então, um macetinho para ajudar a lembrar, né? Mas você tem que saber o que é cada elemento desse daqui para conseguir aplicar essa equação, tá? Só saber o macete não adianta. A terceira equação que a gente tem aqui, e a última, é a equação de Torricelli, né? Essa equação de Torricelli ela é derivada das outras duas equações. E a gente geralmente usa essa equação para calcular a velocidade, só que nesse caso você não tem o tempo, né? Você não tem o tempo. E aí você geralmente aplica essa equação para calcular a velocidade. Então, a equação de Torricelli é o seguinte: a velocidade ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição, tá? Então, essa daqui vai ser a nossa equação de Torricelli. A velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. E você vai usar essa equação aqui, como eu disse para vocês, quando você não tem o tempo. Você quer calcular a velocidade e o exercício, a questão, ela não te deu tempo, né? E aí você pode aplicar essa daqui. Então, a pequena legenda aqui. Esse V é a nossa velocidade, né? Esse V que está aqui, só que é velocidade ao quadrado, nesse caso aqui da equação, né? Você está elevando a velocidade ao quadrado, então você vai pegar o número e elevar ao quadrado. Esse V0 é a velocidade inicial, o A que está aqui é a nossa aceleração, e o ΔS é a variação da posição, né? Que é a posição final menos a posição inicial, certo? Então, como eu falei para vocês, geralmente a gente usa essa equação para calcular a velocidade quando não temos o tempo, né? O exercício não te deu o tempo e você quer calcular a velocidade. Então, você aplica essa equação aqui, a nossa equação de Torricelli. E também tem um macetinho para você lembrar disso aqui, né? O macetinho é o seguinte: vi você mais 2 amigos num triângulo sentimental, né? Então, esse V aqui do vi é a nossa velocidade, esse VO aqui do você, velocidade inicial, mais, né? O nosso sinal de mais aqui, 2A. 2 vezes a aceleração aqui, né? 2 amigos.
num triângulo. O triângulo é esse símbolo aqui, né, o nosso delta. E o S do sentimental, esse S aqui que é a nossa variação da posição, né? Então, vi você mais 2 amigos num triângulo sentimental. Um jeitinho também, talvez que te ajude a lembrar dessa equação aqui, tá? Bom, então essas são nossas 3 equações. Então, pessoal, vamos fazer antes de fazer um exemplo, tem mais uma observação aqui. A gente pode ter algumas distinções de movimentos nesse caso aqui. O primeiro movimento a gente chama de acelerado, né? No movimento acelerado, a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, né? E a velocidade ela aumenta. Então, quando você tem a aceleração e a velocidade com o mesmo sinal, a gente chama de movimento acelerado, né? E nesse caso a velocidade aumenta. E o movimento retardado vai ser quando a aceleração e a velocidade têm sinais opostos. E nesse caso aqui, a velocidade diminui, tá? Quando você tem a aceleração e a velocidade com sinais opostos, por exemplo, a aceleração está com sinal de mais e a velocidade com sinal de menos. Nesse caso aqui, o movimento é retardado. E também a velocidade do movimento diminui conforme o tempo passa, tá bom? Então, esses daqui são dois tipos de características que a gente pode ter no movimento. Um movimento acelerado e um movimento retardado. Então, aqui, o nosso primeiro exemplo fala o seguinte. Um automóvel percorre uma estrada de modo que sua velocidade vai aumentando. Num determinado instante, sua velocidade escalar é 15 metros por segundo. E 2 segundos depois, sua velocidade escalar é 20 metros por segundo. Calcule a aceleração escalar média do automóvel entre esses 2 instantes, né? Então, ele quer que a gente calcule a aceleração. Então, primeiro, eu vou desenhar esse problema aqui, né? A gente tem um automóvel aqui que se move, né? Um automóvel. Então, ele está em dois instantes diferentes, né? Um automóvel em 2 instantes diferentes. Então, aqui no primeiro instante, ele tem uma velocidade. Ele tem uma velocidade aqui no primeiro instante, que é de 15 metros por segundo, né? Que o exercício fala para a gente. Então, essa velocidade inicial aqui é de 15 metros por segundo. E como é o instante inicial, né, eu vou chamar, né, de T0. Vai ser o tempo igual a 0, o tempo igual a 0 segundos. E ele fala para a gente que 2 segundos depois, sua velocidade escalar é de 20 metros por segundo. Né? Então, a velocidade desse automóvel aqui, 2 segundos depois, ela aumentou. Então, aqui, 2 segundos depois, a gente tem uma velocidade aqui. A gente tem uma velocidade que é de 20 metros por segundo. Isso num tempo igual a 2 segundos. Num tempo igual a 2 segundos, certo? Então, no tempo igual a 0, a velocidade inicial é 15 metros por segundo, e no tempo igual a 2 segundos, a velocidade final é 20 metros por segundo. E ele quer que a gente calcule a aceleração escalar média do automóvel, certo? Entre esses 2 instantes. Então, como eu falei para vocês, para a gente calcular a aceleração, a gente usa essa equação aqui. A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, vamos usar a nossa equação aqui. A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo, certo? Lembrando que variação é sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Nesse caso aqui vai ser velocidade final menos velocidade inicial. E a variação do tempo vai ser tempo final menos o tempo inicial, certo? Então, nossa aceleração vai ser igual. Quem que é a velocidade final aqui? Velocidade final é 20 metros por segundo. Então, aqui vai ser 20, no lugar da velocidade final. A velocidade inicial é 15 metros por segundo. Então, vai ficar 20 menos 15. O tempo final é 2 segundos. Então, vou colocar 2 aqui, né, o tempo final. E o tempo inicial é 0.
certo? Então aqui vai ficar a aceleração é igual 20 menos 15, isso aqui dá 5, e 2 menos 0 dá 2. Então, aqui vai ficar que a aceleração é igual a 5 dividido por 2, e 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, a nossa aceleração vai ser aceleração igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado, tá? A unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Não pode esquecer essa parte aqui, tá? Que é a nossa unidade de medida. Então, essa daqui é a nossa aceleração, nesse caso aqui, tá? Terminamos o problema. A questão 2, o exemplo 2, fala o seguinte, um corpo sai de sua posição inicial de 40 metros e percorre os próximos 8 segundos com aceleração constante A igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Sua velocidade inicial é 2 metros por segundo. Calcule a distância percorrida nos 8 segundos, né? Nesses 8 segundos que ocorreu o movimento. Então aqui, pessoal, como a gente sabe que tem aceleração, esse movimento é uniformemente variado. E ele quer que a gente calcula a distância percorrida, né? A posição no tempo igual a 8 segundos, né? Então, para calcular essa posição, a gente viu que a gente usa essa equação aqui, né? A equação horária da posição. A posição é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, certo? Então aqui eu vou anotar essa equação aqui. A posição é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, certo? Então aqui eu vou substituir os valores que o problema me deu, né? Primeiro eu vou fazer a equação aqui, né? A equação horária da posição. E depois eu vou substituir o tempo, só para vocês verem como ela fica. Então aqui, ó, vai ficar a posição é igual. Quem que é a posição inicial? Ele fala para a gente que um corpo sai de sua posição inicial de 40 metros. Então, a posição inicial é o 40. Posição inicial é o 40. Ele também fala que no final, ó, que sua velocidade inicial é 2 metros por segundo. Então, no lugar do V0, a velocidade inicial, eu vou colocar o 2, certo? O tempo eu não vou substituir ainda, vou deixar aqui, ó. Mas a aceleração, ele fala que a aceleração é constante e ela vale 1 metro por segundo ao quadrado, né? Então, no lugar de A, eu vou colocar o 1. E o tempo eu vou deixar aqui também. Tempo ao quadrado, né? Dividido por 2. Então, essa vai ser a forma que geralmente a equação vai vir. Ou ela vai vir dessa forma, ou o problema vai pedir para você encontrar a equação horária da posição, né? Que aí você vai pegar os valores do problema e substituir aqui como eu fiz, né? A posição inicial é 40, então coloquei aqui, certo? A velocidade inicial era 2 metros por segundo, então no lugar do V0, coloquei o 2. A aceleração vale 1, então no lugar do A, eu coloquei o 1. E a equação fica dessa forma aqui, certo? E com essa equação aqui, você pode calcular a posição em qualquer tempo, né? Por exemplo, se o tempo fosse 2 segundos, né? Se eu quisesse encontrar a posição no tempo igual a 2 segundos, eu ia substituir o 2 aqui. Se eu quisesse encontrar a posição no tempo igual a 3 segundos, eu substituía o 3 no lugar do T. E assim por diante, tá? Só que nesse caso aqui, ele quer que a gente calcule a distância percorrida nos 8 segundos. Então, no lugar do tempo, eu vou substituir o 8, certo? Porque ele quer que a gente calcule a distância nesses 8 segundos. Então, aqui no lugar do T, eu substituo o 8. Então, aqui vai ficar a posição é igual a 40 mais 2 vezes o tempo, só que o tempo vale 8. Então, vai ficar 2 vezes 8 mais 1 vezes o tempo ao quadrado. O tempo vale 8, então vai ficar 8 elevado ao quadrado. Isso aqui dividido por 2, certo? Agora é só resolver a equação. Aqui vou repetir o 40, que fica 40 mais 2 vezes 8, isso aqui dá 16. Vou fazer passo a passo aqui. Aqui vai ficar 1 vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. E 64 vezes 1 continua sendo 64.
Então aqui vai ficar 64 dividido por 2. Poderia dividir direto, né? Não tem problema. Então aqui, 64 por 2, isso aqui vai dar 32. Vou repetir o resto. Vai ficar 40 mais 40 mais 16 mais 32, certo? Então aqui a nossa posição vai ficar 40 mais 16 mais 32. Isso aqui você pode fazer a adição aí que dá 88, certo? E a nossa unidade de posição, de distância, nesse caso aqui vai ser o metro, né? Você pode ver que tem 1 metro aqui e 1 metro aqui, então a posição vai ser o metro, certo? Então isso aqui, gente, quer dizer o seguinte, que quando o tempo for igual a 8 segundos, a nossa posição desse móvel vai ser 88 metros, certo? Se o tempo fosse outro valor, você substituiria esse valor aqui e encontraria a outra posição que você quer, tá bom? Então, essa é a nossa equação horária da posição, beleza? Bom, gente, é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem e até a próxima aula. Até mais!